Meus irmãos, minhas irmãs, meu nome é Ariana. Eu fiz o 35º Renascer com Maria e estou aqui hoje para mais uma partilha do nosso Evangelho do dia, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O possesso de Genezaré. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha se ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas o despedaçaram e ninguém podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, filho Deus do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, saia deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu homem? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediram-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte, e os espíritos suplicavam-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos nele. Jesus lhes permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 precipitaram-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido, aproximaram-se de Jesus e viram o possesso sentado, coberto com o seu manto e calmo, ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhes que se retirasse da sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhes permissão de acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A passagem que é conhecida, né? E ela é bem profunda, porque Jesus aqui ele já inicia com o processo de cura, né? Jesus ele começa curando para podermos ajudar o outro. E aí eu toco em alguns pontos aqui dessa passagem. O primeiro ponto é o cemitério. O que é o cemitério diante de tudo isso? O cemitério é justamente aquele lugar, quando ele fala assim, o homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério. O cemitério é o lugar em que nos mantém reféns, nos mantém maltratados, nos mantém, digamos assim, escravos das artimanhas do mal, né? Então, às vezes, são aquelas situações em que nós somos reféns na nossa vida, na nossa história. O que a gente tem no cemitério? A gente tem os mortos, né? Só que aí eu remeto uma outra parte que nos faz, às vezes, pessoas... já ouviu aquela frase que fala bem assim, a pessoa tá só andando, mas já morreu há muito tempo. Às vezes nós estamos andando, mas nós já estamos mortos. Mortos, às vezes, pelo orgulho, pela autossuficiência, pelo egoísmo, pelo amor próprio, pelo desânimo, pelo ressentimento, pelas mágoas. Por quê? Porque nós somos pecadores. E aí essa passagem, ela vem e fala do endemoniado, né? O que significa isso? Significa uma amostra do tormento eterno, do que é o inferno, né? E a gente não se liberta do inferno sozinho. A gente não se liberta dessa experiência demoníaca sozinha, nós precisamos de auxílio. E a passagem vem dizer pra gente justamente isso, que no momento em que aquele possesso viu Jesus, ele reconheceu quem era Jesus. E ele se prostra diante dele, é uma coisa que me chamou bastante atenção,
O demônio se prostra diante de Deus para adorar, ou seja, o espírito aí já testemunha que Jesus é o Filho de Deus. E mais ainda, Jesus, quando a gente vem falar assim da questão do endemoniado, né? Ele usava o corpo do endemoniado como casa. Por isso ele prolongava os anos de utilização, porque já poderia ter matado há muito tempo, mas ele queria continuar habitando. E aí, a gente tem também nessa palavra, o que me deixa assim muito intrigada, que diante dessa prostração, por que o demônio prostra diante de Deus? Porque antes de tudo, essa entidade, ela tinha uma essência divina, porque já foi anjo. O demônio é um anjo decaído, né? Então, ele já foi anjo. Então, diante disso, ele se prostra nessa essência divina. E Jesus, ele vem justamente para quê? Para poder nos libertar daquilo que é ruim, desses espíritos maus. Né? Então, ele nos tira dessa realidade de sepulcro, joga para longe de nós os espíritos que nos prendiam. Que não foi assim que aconteceu nessa passagem? Então, após esse processo de cura, que é quando o demônio vem e fala bem assim, ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte, porque a primeira pergunta, quando Jesus vem, quando ele se prostra, ele já grita, que queres de mim, Jesus, filho do Altíssimo? E aí, conjura-te por Deus que não me atormente, que Jesus lhe dizia, espírito imundo, sai deste homem. Mas Jesus pergunta, qual é o teu nome? E ele fala, Legião é o meu nome. Por quê? Porque nós somos muitos, né? E aí ele já pede de antemão, naquela prostração, que o Senhor não nos colocasse em qualquer lugar, mas havia uma manada de porcos nas proximidades, me joga ele para dentro daqueles porcos. E olha só a magnitude disso. 2.000 porcos, gente. 2.000 aproximadamente já se lançaram ao precipício. 2.000 porcos. E aí uma grande manada de porcos, né, que estavam ali. Só que aí, quando ele faz esse pedido, a gente tem aí uma coisa também que me deixou pensativa, é que é um pedido. E o Senhor acata, ele permite, ele não é obrigado a fazer aquilo, ele permite para que vá aos porcos. Em meio todo a esse contexto, o que eu quero dizer para vocês? 2.000 precipitou-se, né? Os pastores que ali estavam, eles se assustaram e, enfim, eles saíram depois para ver o que tinha acontecido, aproximaram-se de Jesus e viu o possesso sentado, coberto com seu manto, calmo, e assim vai, né? Só que, ainda assim, o pânico tomou conta deles. E por que, se eles presenciaram um milagre imenso, por que o pânico tomou conta deles? Eles tiveram medo do poder daquele que curou, mas eles não entenderam a misericórdia daquele que curava. E é por isso que na passagem mais à frente, ela vem dizer a nós que eles pediram para que ele fosse embora, né? Eles não queriam mais Jesus naquela região. Eles não entenderam o amor e o poder de tudo isso, eles tiveram medo. E eles também não valoraram a vida daquele homem que estava há muito tempo longe da sua família. O que eles valoraram? Eles valoraram os porcos. Olha a perda. 2.000 porcos se jogaram no precipício. Então, eles ainda não tiveram uma visão espiritual, né, uma amplitude de tudo isso. Então, o homem acabou não tendo valor para o povo, mas os porcos sim. E a perda financeira, ela foi mais sentida do que o ganho humano, né? Então, eles encontraram Cristo, mas eles não foram salvos por Cristo. E aí eu pergunto, né? Quantas vezes nós encontramos Cristos e não somos salvos por Ele, porque nós estamos mortos no nosso orgulho, na autossuficiência, no egoísmo e por aí vai. Então, eu quero dizer com essa palavra
que lá ao final dessa passagem, o homem que tinha sido liberto, ele entendeu quem era Jesus, que ele era amor. E aí ele pede para ir com Jesus na hora que ele entra na barca. E aí Jesus vem e responde para ele. Ele entendeu que ali, né, que Jesus trazia salvação e bênção. E ele quer viver um amor com Deus, mas Jesus vai e fala assim, vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, como compadeceu de ti. O Senhor tinha outros planos, outros propósitos. Propósito de fazer daquele homem um testemunho de vida, um profeta, um pregador, anunciador da graça de Deus. Porque se aqueles que presenciaram, que testemunharam, não conseguiram viver essa experiência de salvação e bênção e não reconheceram o poder, a misericórdia de Deus, então era o testemunho daquele homem que mudaria toda aquela realidade. E é justamente isso. Eles estavam conscientes do poder sobrenatural de Cristo, mas estavam inconscientes da misericórdia e amor. E aí eu deixo para vocês aqui hoje o registro dessa palavra, que nós não sejamos esse cemitério que carrega esses mortos de orgulho, de feridas, de tristezas. Que nós possamos viver a experiência do sobrenatural, a salvação e bênção de Cristo. Que nós não tenhamos medo do poder que cura, do poder que liberta. E que sejamos anunciadores da palavra. Eu desejo que todos esses demônios, essas legiões, que você não seja portador. E se assim for, que esse anjo decaído, essa entidade que tem uma essência divina, se prostre diante de Deus. E que você hoje viva a experiência da libertação, do amor profundo. Porque Deus é misericórdia. E Jesus, ele nos cura justamente porque Jesus, depois que ele nos cura, ele nos envia para onde? Ele nos envia para amar, para cultivar relacionamentos saudáveis, a partir da nossa casa e família. Aquele que se converte, se torna bênção para o seu lar e sociedade. E eu desejo que você seja bênção para o seu lar, para a sociedade e para a sua família. Te desejo paz e bem. Nossa Senhora permaneça contigo e tenha uma excelente semana. Um beijo. Fiquem com Deus. Paz, Jesus, amor de Maria.